Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Continuamos a conversar sobre os elementos da responsabilidade civil. Você lembra que para que se monte uma responsabilidade civil clássica, temos 4 elementos a serem objetos de prova: conduta, dano, nexo e culpa. Quando a responsabilidade é objetiva, já tratamos sobre isso no outro vídeo, na classificação. Responsabilidade objetiva só tem 3 elementos discutíveis: conduta, dano e nexo. Culpa pode até existir ou não, mas ela sequer é objeto de discussão, é objeto de prova na responsabilidade objetiva. Já conversamos sobre conduta. Conversemos agora sobre dano. E o dano é tão extenso que nós vamos dividir em 2 vídeos. Dano, aqui ó. Existem 13 tipos de dano. Na verdade existem mais, mas os principais são 13. Dano é a diminuição ou subtração de um bem jurídico. Podemos inverter. É a subtração ou diminuição de um bem jurídico. A isso nós chamamos de dano. E para que um dano seja reparável, para que um dano seja indenizável, tem que ter alguns requisitos. Tem que haver materialidade, tem que ter um mínimo de lesividade a um bem que seja relevante. Então, como está no meu livro, não é qualquer chilique que gera reparação. Tem que ser um dano, que tenha materialidade. E esse dano, ele tem ainda que existir no momento da petição inicial. Porque o judiciário não se interessa com dano que já foi recomposto, com dano que já foi indenizado. Mesmo quando temos uma ação de regresso, quer dizer, alguém indeniza dano causado por outrem, ainda tem dano, o ressarcimento. Mas todo aquele dano que já foi conversado, que já foi resolvido, não temos pretensão de ir ao judiciário. Então por isso que se diz que o dano, além de ter materialidade, precisa ainda ter subsistência. Ou seja, no momento da petição inicial, no momento do exercício do direito de ação, aquele dano ainda precisa estar repercutindo, ainda precisa estar gerando um efeito. E também temos um outro requisito para que o dano seja reparado: é a alteridade. O dano tem que ser no outro. Então não existe autolesão reparável. Se eu me lesiono, não há que se falar em reparação de dano. Até que vai faltar o alter, né? Vai faltar o outro. Então o dano tem que ter, portanto, alteridade, tem que ser dano no outro, tem que ter materialidade e tem que ter subsistência. Esse é o dano reparável. E esse dano pode ser de diversas formas. Tem 13 atrás de mim. São tantas espécies de dano que serão 2 vídeos. Vamos começar a dividir o dano? Olha só. Podemos dividir o dano quanto ao alvo da conduta e quanto ao resultado dessa conduta. Quanto ao alvo, o dano pode ser material ou moral. Material ou moral. Digo que um dano é material quando o alvo da conduta é algo, é uma coisa, é um bem. Por exemplo, abarroamento de veículo. Dano material no veículo. Temos um dano moral, também chamado imaterial, quando o dano está aqui, ó, na mente, no coração, na alma, no sentimento, na autoestima, na autoimagem. Então, quando aquilo que é lesionado é um sentimento, quando alguém é xingado, quando alguém é humilhado, quando alguém é diminuído, temos um dano moral, também chamado imaterial. Note que aqui eu levo em conta o alvo da conduta, aquilo que é atacado. Agora, quanto ao resultado do dano, onde se sente o dano se divide em patrimonial e extrapatrimonial. O dano patrimonial é aquele cujo dano repercute em dinheiro, em patrimônio. E nós chamamos de dano extrapatrimonial quanto ao resultado quando o resultado está no sentimento, está na mente. E é muito importante que não se ligue dano material a patrimonial necessariamente e nem moral a extrapatrimonial. Veja, temos um carro aqui. Se esse
carro aqui tem um valor sentimental para alguém, por exemplo, se esse carro aqui foi a única herança que alguém recebeu do avô falecido, alguém avaria esse carro? Veja que, quanto ao alvo da conduta, o dano foi material, foi no carro. Mas a repercussão que vai gerar na vítima é extrapatrimonial. Ela vai sofrer a dor de ver diminuído aquele bem que ela tanto amava, ou seja, aquela herança que ele recebeu. É possível que alguém seja publicamente humilhado, alvo, dano moral. Mas pode ser que ele se sinta tão abalado que nem vá trabalhar, que tem um abalo psicológico que atrapalha até o seu rendimento. Pode ser que ele seja um profissional liberal. Então nós vamos ter, um dano moral com resultado extrapatrimonial. Então é muito importante dizer que é independente, alvo e resultado. É possível ter dano material com resultado extrapatrimonial e vice-versa. Mas agora, o pior. Tem doutrina que inverte. Tem doutrina que diz quanto ao resultado, o dano pode ser material e moral. E quanto ao alvo, o dano pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. Sim, meu amigo. Por isso que quando você fizer a sua petição, tenta não usar essas palavras patrimonial, extrapatrimonial, porque senão entra num spin-off. As partes ficam discutindo se é o alvo da conduta, se é o resultado, enfim. Então, o importante é dizer o fato. Conta o fato, conta a repercussão e pronto. Deixa a classificação para a questão acadêmica, para prova, para exercício, para concurso, algo desse tipo. Então, tu já sabe, dano pode ser material e moral, pode ser patrimonial e extrapatrimonial. Quanto à consequência, um dano pode ser um prejuízo emergente ou um lucro cessante. Artigo 402, aí. Todo aquele prejuízo que vem da conduta é chamado de prejuízo emergente. Vem da conduta. E quando o dano é gerado pelo próprio dano, ele realimenta, é chamado de lucro cessante. Complicado. Complicado nada. Imagine que eu bato um táxi. O conserto do táxi, R$ 2.500, é um prejuízo emergente. Emerge, surge da conduta. E os 10 dias que o carro vai ficar parado para ser consertado, é justamente o lucro que o motorista, que o taxista deixou de ter. Imagine que seja R$ 300 por dia que ele deixou de ganhar, R$ 3.000 de lucro cessante. Lucro cessante é o que a vítima deixou de ganhar, o que a vítima deixou de lucrar. Enquanto que prejuízo emergente é calculado, lucro cessante é estimado. Mas é estimado não com base no chute, com base no histórico de ganhos. A isso nós chamamos de lucros cessantes. A próxima classificação é quanto à vítima. Aquela vítima que é alvo da conduta é chamada de vítima direta. E aquelas pessoas que circundam a vítima direta, que não sofreram a conduta, mas vão sofrer consequência da conduta naquela pessoa, são vítimas indiretas. A vítima direta sofre o dano direto. Então, se por um acaso esse carro atropela alguém, esta pessoa aqui, sofre dano direto. Mas imagine que, devido ao atropelamento dessa pessoa aqui, os 3 filhos dessa pessoa aqui vão sofrer abalo moral e vão inclusive ter perda na qualidade de vida, porque essa pessoa aqui vai ficar 2 anos sem poder trabalhar. Essas pessoas aqui sofrem dano indireto, são vítimas indiretas e vão ter pretensão de processar, de ajuizar a ação contra o causador do dano. O dano indireto é também chamado de dano em ricochete, aquele bate e vai para outro local, dano em ricochete. Então, dano direto, sofrido pelo alvo da conduta. Dano indireto, sofrido por outras pessoas que não foram alvo da conduta diretamente, mas estão ligadas ao alvo da conduta. Podemos dar um exemplo clássico de dano indireto? Calúnia contra os mortos. Sabe que no Código Civil, artigo 12, fala em direito de personalidade, direito da personalidade do morto. Mas quem vai sofrer com isso são os vivos ligados ao morto.
então eles serão o quê? Vítimas indiretas daquela ofensa. Então isso é o que se chama de dano direto e dano indireto. Fechando nesse programa a classificação, porque depois vai ter mais no programa, temos a classificação quanto à repercussão. Quanto à repercussão, o dano é chamado de individual e coletivo. Dano individual sofrido por uma pessoa ou sofrido por várias pessoas, desde que todas elas certas e determinadas e qualificáveis. Então, um dano, por exemplo, que ofende 6 ou 7, 8 ou 20 ou 30 ou 100, 200 pessoas, desde que cada uma apareça na petição com nome, qualificação, CPF, etc e tal, nós temos um dano individual. Mas todo o dano que ofende a um grupo é chamado de dano coletivo. No próximo vídeo continuaremos a classificar o dano, tratando sobre o que vem a ser perda de uma chance, dano existencial e o dano in re ipsa. Vamos lá? É isso.